na realidade, precisa de uma mudança cultural, que atue no imaginário social da loucura, como eu falei há pouco, sobre a questão da incompetência, da incapacidade, ou melhor, da irresponsabilidade, da incapacidade e da violência. Primeiro, há que haver um trabalho no sentido da mudança da cultura acerca do louco infrator. Segundo, a constatação por vários já levantamentos que o comportamento reincidente de delito na população prisional como um todo é muito maior do que a reincidência em pessoas com transtorno mental. Porque a reincidência de pessoas com transtorno mental, ela fica, às vezes, muito afeita a uma questão pontual. Naquele momento, aquele indivíduo cometeu um ato infracional, né, movido por uma determinada circunstância e tudo mais, que é diferente do preso comum, que reincide várias vezes em crimes variados ou no mesmo crime e que não tem transtorno mental. Nós percebemos que um dos problemas centrais da incompreensão em relação à loucura era cultural. Era o preconceito, o estigma contra um comportamento desviante para muitas pessoas, contra um comportamento inesperado, esquisito, perigoso. E dois eram os pilares desse edifício do preconceito. Um era a periculosidade, todo doente mental é perigoso. E outro era a incapacidade civil permanente. O doente mental é incapaz de viver em sociedade, é incapaz de ser produtivo. Ou seja, sem ter aceitação social e sem ter utilidade econômica, essa pessoa era um repolho. Ela ia desaparecer da sociedade. Na verdade, esta porta de entrada do sistema judiciário, né, para os pacientes psiquiátricos é uma distorção, porque a maioria das pessoas que acabam entrando nesse sistema são pessoas que cometeram delitos de pequena monta, de pequeno impacto, né? Agora, a porta é muito ampla porque as pessoas receiam as exceções, né? Tem aquelas situações bizarras que, vamos dizer assim, a sociedade não sabe como lidar. Em função da exceção, cria-se, né, um dispositivo no qual a pessoa pode passar a vida inteira cerceado da sua liberdade porque pegou uma maçã numa feira, roubou uma sandália havaiana, quebrou o vidro da padaria. E a pessoa, por delitos, infrações absolutamente banais, ou, né, pequenas, né, perdem, né, não só o seu lugar de cidadão, mas perdem a vida inteira. Então, o que nós queríamos? Nós queríamos um dia, como tem o dia da bandeira, como tem o dia do índio, como tem o dia da consciência negra, como tem o dia da mulher, ou seja, o dia da criança. Nós queríamos um dia em que a sociedade pudesse refletir sobre o abandono dessas pessoas. E aí nasceu o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que hoje é reconhecido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma organização da ONU, que tem sede em Genebra, e considera essa experiência brasileira de misturar clínica, família e comunicação uma experiência exitosa. No encontro de Bauru, é um marco na história da reforma psiquiátrica, porque podemos dizer que a partir de Bauru há uma mudança nos conceitos sobre como lidar com o problema da saúde mental no país, né? É onde o movimento que antes pautava-se focado na questão da assistência de melhor qualidade, né, passou a compreender que essa assistência de melhor qualidade representa uma parte apenas do problema, que além de cuidados sanitários, cuidados médicos, cuidados psicológicos, né, era fundamental que se constituísse uma mudança no aparato cultural e fundamentalmente no aparato jurídico. A ideia de que a melhor saúde mental para as pessoas está ligada à noção de cidadania, à missão de garantia de direitos, né? E isso é um marco histórico, porque até então a ideia de paciente psiquiátrico, ele automaticamente é considerado um sujeito destituído de direitos. Aí o 18 de maio foi uma estratégia, né, escolher um dia nacional de luta para que vamos chamar, essa mensagem, essa bandeira pudesse ser divulgada na sociedade civil.
A porta de saída é a implementação da Política Nacional de Saúde Mental, da reforma psiquiátrica, que trabalha não na lógica hospitalocêntrica de manter a pessoa internada por um tempo indeterminado, e sim superar o hospital psiquiátrico mediante a instalação de vários tipos de dispositivos de saúde mental que contemplem a pessoa no seu adoecer e no seu restabelecimento. E promovendo, inclusive, a manutenção dos vínculos sociais, familiares, educacionais, profissionais dessa pessoa, para que ela, ao sair da internação, não tenha isso rompido e ela fique absolutamente desfiliada, absolutamente excluída do contexto social, levando então a constituir uma população que fica totalmente marginal. A OAB é fundamental, né, para nos fornecer esse suporte político, esse suporte de atuação e também o suporte profissional, que muitas vezes a OAB precisa entrar até com algum tipo de medida para poder levar avante as demandas desse setor nosso da saúde mental, que é um setor reconhecidamente desprovido de direito. Então, o louco, não só o louco infrator, mas o louco de uma maneira geral, a primeira coisa que ele perde, né, que a loucura faz, é a perda da credibilidade. Então, a pessoa com transtorno mental, ela perde, a primeira coisa que ela perde, ela tem uma série de perdas. A primeira coisa que ela perde é a credibilidade. E a OAB entra, nesse caso, para garantir a credibilidade dessa pessoa como um sujeito de direito. E não somente como uma pessoa que tem transtorno mental sem nenhuma credibilidade. Eu acho que a OAB foi muito parceira no processo da luta pela conquista, vamos chamar assim, dessa Lei 10.216, que foi promulgada em 2001. Né? Então, durante a década de 90, a OAB participou de várias citações. E em 2004, quando houve essa vistoria que a OAB fez nacionalmente, né, aquilo foi um marco importante, né, para reafirmar a lei que tinha sido promulgada em 2001. Eu acho que o sistema político não aciona o judiciário para ele se modernizar. Porque é evidente que é falta de jurisprudência, é falta de uma base legal para que o sistema político possa, com continuidade, trabalhar. A presença da OAB numa luta dessa é fundamental para isso. Porque o que a OAB sinaliza com essa campanha ou com essa homenagem que faz à luta antimanicomial? A OAB sinaliza que todos são iguais perante a lei, inclusive os doentes mentais. E isso vai produzir efeito no parlamento, isso vai produzir efeito nas portarias governamentais. Ou seja, os advogados brasileiros não querem ninguém sofrendo por falta de lei. E hoje nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. A gente se vê semana que vem aqui no programa OAB Nacional.